Se você já ouviu falar que para programar precisa ser bom de lógica e isso te deixou travado ou com medo de programação, fique tranquilo, pois a coisa não é bem por aí. Para você saber programar e ser um bom programador, a lógica é um requisito desejável sim, mas saiba que a programação envolve a inteligência linguística e não tanto a inteligência lógica matemática. Na descrição tem um vídeo do canal Nerdologia explicando isso, que chama Programação e Cognição. E esse vídeo faz uma referência a um artigo que também está na descrição, em que foi analisada a atividade cerebral de algumas pessoas enquanto as mesmas resolviam problemas de programação envolvendo compreensão e sintaxe. E foi observada a atividade nas áreas do cérebro que eram responsáveis pela memória, atenção e compreensão da leitura. Por outro lado, não foi observada nenhuma atividade significativa de processos cognitivos associados à matemática e à lógica. Pode parecer um pouco contraintuitivo, mas faz sentido porque a ideia da programação é você traduzir um procedimento para uma máquina. Ou seja, você estrutura a lógica do seu programa em português, se for a sua língua padrão, que é o meu caso, e traduz isso para a linguagem de máquina. Ou seja, você comunica com a máquina o procedimento e dá as instruções para ela, mostrando o que você quer fazer. E agora eu vou fazer um comentário que é a minha opinião sobre esse ponto. E sendo minha opinião, não quer dizer que ela está certa. Fica aberto o debate aí. Então, o procedimento feito na pesquisa foi compreensão de código e análise da sintaxe. Ele não avaliou exatamente desenvolvimento de código. Com base na minha experiência, eu acredito que o desenvolvimento de um procedimento dentro do código exige sim nossa inteligência lógica matemática. Mas no fim das contas, quando temos muita prática com programação, a gente simplesmente combina certas lógicas que a gente já viu, ao invés de desenvolver uma do zero. Ou seja, você já viu tanto exemplo de procedimento que você já tem uma ideia de como fazer uma variedade de coisas dentro do código. Fazendo uma analogia, é como se no geral você não inventasse a roda, mas quando você precisa inventar, é aí que entra o seu raciocínio lógico matemático. Então, fique tranquilo se você não se sente seguro em relação à sua capacidade lógica e acha que isso vai te impedir de aprender a programação, porque não vai. Agora, voltando à parte do uso da inteligência linguística, é importante entender que a máquina não tem um vocabulário extenso igual ao nosso. Então, um comando simples para nós, como conte quantas letras J tem nesse texto, gasta muitas palavras para ser traduzido, embora você tenha me entendido aí sem problemas e saiba executar isso que eu falei só com essas 7 palavras. E para exemplificar, no caso do AVR, que é a arquitetura presente no Arduino Uno e outros, existem cerca de 140 palavras, entre aspas, que são as instruções que o processador dentro dele é capaz de entender. Ou seja, é um conjunto bem limitado comparado com o nosso vocabulário, mas é suficiente. E essas 140 instruções que eu comentei são códigos binários que a máquina entende diretamente. Mas nós não vamos trabalhar com essas instruções assim, pois nós vamos utilizar uma linguagem chamada de C, que provavelmente você já conhece, e nesse sentido existe uma ferramenta chamada de compilador que vai traduzir o conteúdo da linguagem C para a linguagem de máquina. Portanto, a linguagem C é uma linguagem mais universal, porque um mesmo código pode ser interpretado por processadores com diferentes instruções, claro, com a ajuda do compilador que vai traduzir isso para eles. Enfim, o importante aqui é entender que o conteúdo dessa série de vídeos não será restrito a nenhum microcontrolador em específico. Por enquanto é isso e até a próxima.